nós os lembraríamos, aliás, lembramos a nós todos, o pensamento do dia de hoje, que foi retirado do livro Luz no Caminho. E o pensamento de hoje diz o seguinte: tendo obtido conhecimento, prepara-te para entrar realmente no caminho. Porque nós entramos no caminho à nossa maneira, não é? A gente entra no caminho da forma como acha que deve entrar. Mas, à medida que a gente vai obtendo conhecimento espiritual, a gente vai se adaptando e vê que a forma inicial de entrar no caminho nem sempre era a mais adequada. Então, quando a gente entra no caminho, a gente deve estar disposto a se instruir espiritualmente, porque o caminho se faz também nós nos instruirmos. Então, a gente entra no caminho e a primeira preocupação não deve ser fazer coisas. Entra no caminho, comece a se instruir, porque você entrando no caminho, vem uma instrução diferente daquela instrução de quem não está no caminho. Quem não está no caminho tem que aprender a não fumar, a não beber, a não se drogar, essas coisas, a não criticar, a não mentir, os 10 mandamentos. Agora, entrou no caminho, tem outras leis. Entrou no caminho, tem outra responsabilidade. Porque o caminho não é bem o nosso, como a gente pensa. O caminho é o nosso serviço, contando com todas as nossas qualidades. Isto é o caminho. O caminho é serviço. O caminho não é viver a própria vida. O caminho é servir. De forma que aí, quando você entra no caminho, você começa a receber instruções diferentes daquela que você recebeu até aquele momento. Então é por isso que o pensamento de hoje diz: tendo obtido conhecimento, prepara-te para entrar realmente no caminho. E depois você vai receber outros conhecimentos. Agora vamos responder a 3 perguntas, antes de entrarmos num assunto que é muito necessário desenvolvermos. Uma pessoa presente está perguntando: por que não consigo abandonar o vício do fumo? Bem, quando uma pessoa começa a usar o fumo, quando uma pessoa começa a fumar, é porque ela quer se manter na ilusão. Fumar é um sinal de que a pessoa não quer saber a verdade. Ela quer se manter na ilusão. De forma que não se pode pedir a uma pessoa: deixe de fumar porque está fazendo mal para os pulmões e para tantas coisas. É preciso que ele aceite saber a verdade das coisas e não continuar iludido. Muitas vezes, quando nós começamos a desconfiar que estamos nos conhecendo, nos percebemos, fugimos daquilo. Não queremos saber a verdade. Porque se soubermos a verdade sobre nós, teríamos que mudar de vida. Não, teríamos que nos adaptar bastante. Se nos conhecemos, vamos viver de outro jeito. Não vamos viver como pessoas que continuam sabendo de onde vieram, continuam não sabendo para onde vão, depois que desencarnam. Enfim, vivem nessa ilusão. Nunca se perguntam: de onde eu vim? Será que eu surgi nesta terra? Eu comecei aqui? Sabemos todos que ninguém começou aqui, não? Mas ninguém se coloca essas perguntas, não querem se conhecer. E para onde eu vou? Eu vou desencarnar e para onde eu vou? Ninguém quer saber disso. Não querem saber de nada de misterioso.
Nós queremos estar sempre muito aparentemente seguros, quando segurança não existe. Segurança é uma das tantas ilusões que nós temos. Porque se nós estivéssemos seguros, seríamos crustáceos, não seríamos seres humanos. Então, nós queremos estar seguros, nós não somos crustáceos. Nós temos que estar liberados para transformações, liberados para sermos outras coisas, outras pessoas. De forma que há pessoas que convivem com isso e ficam pacificadas, mas outras não. Outras, quando percebem que não querem saber de algumas coisas, que têm medo de se conhecer, começam a fumar. E assim se distraem para o resto da vida. E desencarnam como nasceram, sem saber de onde vieram, sem saber o que são, sem saber para onde vão, sem saber qual era o destino, sem saber que se cumpriram o plano de Deus para eles, não sabem nada. Nascem, vivem e morrem 400, 500 vezes e quem sabe lá no fim, na 50ª encarnação, depois de 500 encarnações, vão perguntar, mas afinal, de onde eu vim? Para onde eu vou? Não é? Bom, então é isso. Por isso é que as pessoas fumam. Porque enquanto fumam, vão se distraindo e continuam sabendo cada vez menos. Porque o fumo atrapalha bastante. E é o que eles querem, saber cada vez menos de si mesmo, porque não querem se preocupar. Bom, e outra pessoa pergunta, por que meu corpo às vezes fica como se fosse transparente? E apenas um lado do meu rosto continua normal, mas eu tenho essa sensação de que estou ficando transparente. Então, o seu corpo está te dando um sinal, guiado pela sua alma, o seu corpo está te dando um sinal bem físico que você continue se purificar. Porque à medida que você for se purificando, o seu corpo vai se transformando, o seu corpo vai ficando mais sutil, não? Então você tem essa sensação de que ele está ficando transparente. A consciência do seu corpo está pedindo para você se purificar um pouco mais, a consciência do corpo. Porque nós temos a nossa consciência, que é o conjunto da consciência de todos os nossos corpos e da consciência da alma. Nossa consciência é muito ampla. Agora, dentro da nossa consciência, tem um setor que é a consciência do corpo físico. E nós temos que ter cuidado para a nossa consciência mental, por exemplo, estar harmonizada com a consciência física. Porque senão a consciência mental, que é outro tipo de consciência, vai forçar o corpo físico a fazer coisas que é fora da consciência dele. E assim por diante. Mas nós estudamos isso há mais de 20 anos aqui, né? E tem muitos CDs gravados sobre isso, e esta pessoa pode buscar esses CDs que vai ter maiores informações. Então nós temos uma consciência física, temos uma consciência emocional, temos a consciência do corpo mental, temos a consciência da alma, e cabe a nós harmonizar todas essas consciências, formar um todo muito unido, muito harmonioso, para irmos nos desenvolvendo em unidade. Não desenvolver só a mente e não se preocupar com aquilo que o corpo físico está pedindo, não é? Quando você começa a desenvolver muito a mente, o corpo físico fica pedindo uma outra alimentação, porque senão ele fica em contraste com aquela mente e a mente com ele, e assim por diante. Bom, e outra pessoa pergunta, por favor, nos recorde como fazer para chegar a respeitar o silêncio. Porque nós, no fundo, não respeitamos o silêncio. Começamos a respeitar o silêncio depois de algum tempo, quando temos necessidade dele.
Mas a gente começa a respeitar o silêncio e começa a perceber o valor do silêncio, começa a ter necessidade de ser mais silencioso, é quando você começa a ficar mais quieto. Você precisa fazer um certo esforço para ficar mais quieto. Nunca nós estamos quietos o suficiente, porque as nossas células são muito agitadas, as nossas células têm muitos instintos, têm muitas influências, não é? Nós temos um corpo astral que está mergulhado no astral coletivo, que é uma desordem, não? Então nós temos que ter um certo controle sobre tudo isso. E quando você vê todo o trabalho que você vai ter de se harmonizar, você intuitivamente vai querer estar mais quieto. Porque se você não consegue estar mais quieto, é porque no fundo você não quer se harmonizar. Você está querendo outras coisas. Está quieto por não sei porquê. Mas se você quer realmente se harmonizar, se você quer realmente se alinhar com seu espírito, a sua primordial tendência é ir ficando mais quieto. Agora, mais quieto a partir do ponto em que você está, não é? Tem pessoas que ficar mais quieto é falar mais baixo, não é? E para outras pessoas ficar mais quieto é só fazer coisas úteis e não fazer nada de supérfluo. Isso depende do grau de evolução do indivíduo. Mas ele começa a ficar quieto é quando ele se esforça um pouquinho, ele começa a se controlar. Nós dizemos milhares de palavras por dia. E os instrutores que nos ensinam a ficar quietos, diz, veja se você consegue pronunciar só umas 2.000, 3.000 palavras. Isso é uma raridade, hein? Que a gente nem sabe quantas fala. E se você falasse 1.000, já bastaria. Mas não há amor por isso, não existe amor. O amor não é canalizado para essas coisas. Então as pessoas falam no telefone, ficam horas no telefone e assim por diante. E é sinal que vão ficar assim para o resto da vida. Não vão conseguir uma reunião das suas energias, não vão conseguir ser uma coisa ordenada, não é? E não vão saber quem são. Porque para a gente saber o que é, saber quem é preciso primeiro se ordenar. E depois de ordenado, começa a dirigir a sua atenção para o seu interior. Mas não adianta você querer olhar para dentro se você está todo desordenado. Você olha para todo lado. Então, aí é preciso todo um trabalho. Mas esse trabalho é justamente você querer saber quem você é. Ou melhor, o que você é, não quem. Porque quem é a pessoa humana? Nós somos o que somos. Um instrutor indiano que ensinava isso. Dizer, a gente não pergunta quem eu sou. Porque senão você vai chegar no seu nível humano. Quem é a pessoa humana? O que eu sou? Porque o espírito não é quem. A mônada não é quem. A mônada é o que, não é? Então, o que eu sou? Assim você já vai aprendendo a lidar com o nível real seu. E não quem. Porque quem é esse que nasceu, que tem esses corpos e que vai viver aqui e vai morrer? Mas que não. Que é a mônada. Que é aquele que fica. Então, o que eu sou? O que eu vim fazer aqui? Qual é o meu trabalho? Qual é o meu serviço? E assim por diante. Vai se fazendo essas perguntas. Fazendo essas perguntas antes de adormecer, de repente tem uma resposta. Bem. Aqui nós fomos encontrar umas mensagens de alguns anos atrás que já previam
com o que íamos entrar em contato. Então tem aqui uma mensagem que começa a dizer que um dia nós teremos que nos ocupar do processo das crianças. E aqui, esta mensagem de tantos anos atrás, fala que nas crianças da África. E tantos anos depois, não é? Nós já sabemos que os missionários vão ter que ir à África. Não é? E já sabemos há muitos anos que isso está escrito. E que nós teríamos que chegar na África e olharmos um pouquinho o processo das crianças. Vamos ver, não? Se chegaremos a isso. Porque os missionários estão fazendo um trabalho tão bom e de repente vão chegar na África e vão cumprir essas coisas. Algo os está esperando lá nesse processo. Bom. Aqui nós teremos que lembrar que um grupo que se ofereça para orar, como o nosso, não? O nosso grupo está bem orante. Pelo menos a hierarquia está observando e está vendo que nós estamos respondendo ao pedido de oração. Então, um grupo realmente orante deve procurar se lembrar de certas coisas, porque aí, já que está orando, já que está prestando esse serviço, se ele se informa de certas necessidades planetárias, não? Oferece essas orações para essas necessidades. E assim a sua oração cresce, cresce em significado, cresce espiritualmente, porque ele não está fazendo uma oração para si, não é? Está usando essa força, que é a força da oração sincera, da oração verdadeira, e oferecendo isto para o universo, oferecendo isso para o planeta. Mas aqui, esta membro da hierarquia teria dito o seguinte: a propósito das crianças da África, a propósito das crianças da África, ela diz, das crianças em geral e em especial aquelas da África. E o que será, não, que tem essas crianças da África, porque ela pede um trabalho especial? Então, ela diz, os meus pequenos que partem, quer dizer, as crianças que partem, principalmente as crianças da África, os meus pequenos que partem são como folhas secas pelo tempo, que eu acolho no meu jardim. De forma que, se essas crianças são como folhas que foram secando com o tempo, isto vem de muitas vidas, não é? Uma criança não fica naquela situação de repente. Isto foram processos que duraram muitas vidas e que hoje estão na condição em que estão. Não só as crianças da África, que estão numa condição de miséria física, inclusive de abandono, de doença, mas as nossas crianças, se nós soubéssemos ver como as nossas crianças estão, o que as nossas crianças aprendem, como as nossas crianças são educadas, isto é um desastre, não é? De forma que todas as crianças precisam de oração. E há crianças que foram preparadas para nascer agora, nesta época. Há crianças que fizeram todo um processo antes de encarnar e que chegam aqui e encontram esta situação, não é? Esta sociedade que vive deste jeito. Enfim, isto aqui o processo das crianças é muito mais sério do que a gente possa perceber. Porque
uma grande parte das crianças de hoje vieram preparadas para certas coisas. E chegam aqui e encontram esta vida, encontram isto. Claro que entre elas existem aqueles que vieram já com uma certa tarefa e que os pais vão se dando conta à medida que vão crescendo, que não são crianças normais, que são crianças que têm lá. E nós teríamos que ajudar que isto emergisse e não abafar isto, porque não queremos filhos diferentes de todo mundo. O que vão fazer na vida se crescem assim? Onde que vão trabalhar? É aquilo, é essa mentalidade mesquinha, né? E que uma criança nesse ambiente realmente nem chega a se lembrar o que ele veio fazer aqui, porque é completamente deformado por uma mentalidade comum, normal, não é? E isso é muito sério. Mas Maria não fala assim brutalmente como estou falando, né? Ela fala muito como mãe. Eu não sou mãe, não sei falar como ela, mas ela fala como mãe, não é? E a gente precisa assim ajudar um pouco a coisa ficar um pouco mais contundente, porque senão a gente não se move. Bom, então diz aqui: meus pequenos que partem, essas crianças que morrem, falando da África aqui, não? São como folhas secas pelo tempo que eu acolho no meu jardim. Então ela diz: vocês vão lá, não é? Vão trabalhar essas crianças que eu estou olhando, eu estou acompanhando, não é? E eu, a uma certa altura, eu as acolho no meu jardim. Para bom entendedor, meia palavra basta, né? Então, meus pequenos que partem são como folhas secas pelo tempo que eu acolho no meu jardim. A dor que por ora não compreendem é a brisa que os conduzirá ao meu solo sagrado. Essas alminhas que estão naquelas crianças e nas outras, né? Se essas almas vieram com uma função, se essas almas vieram com uma intenção, ou se essas almas, como muitas almas africanas, teriam que ter outro tipo de assistência, teriam que ter outro tipo de trabalho com elas, Maria diz que isto é uma dor que essas almas não podem compreender. Porque essas almas não têm uma certa clareza para compreender. A alma de uma criança ainda não tem essa clareza. Ela apenas sente dor, ela apenas sabe que não era aquilo, não é? Mas ela... E Maria diz que essa dor é a brisa que as conduzirá ao meu solo sagrado. É justamente por essa desilusão, é justamente por esta dor, é isso que as leva para buscar alguma coisa, que Maria chama de... é a brisa que buscam e que os conduzirá ao meu solo sagrado. Porque Maria, como Mãe Universal, ela tem todo um conjunto de situações e de oportunidades. Ela diz: benditos os que sofrem em sua redenção. Porque quando nós começamos a sofrer, não só as crianças, todos nós, isso já é um princípio de redenção. Isto é, se vem um sofrimento, é sinal que o plano está querendo começar aí uma redenção. Sinal que nós estamos nos preparando para sermos redimidos. E é interessante porque no início da humanidade nós escolhemos evoluir através da dor. Porque quando nos foi proposto, vocês querem a instrução ou querem a dor?
escolheram a dor. De forma que a dor é um dos instrutores da raça humana. É um dos instrutores da raça humana. Que desde o começo não queria saber muito de instrução, não. Sempre teve medo da instrução. Então, benditos os que sofrem em sua redenção, pois verão novas portas se abrirem em seus caminhos. Porque a Mãe Universal, a esta altura, que nós estamos às vésperas de um juízo, a Mãe Universal está abrindo todas as portas possíveis para que a gente consiga passar por alguma e sair dessa situação de ignorância, não é, em que nós todos vivemos. Benditos os que sofrem em sua redenção, pois verão novas portas se abrirem em seus caminhos. Bendita a dor que destila essas vidas, as quais acolho num reino há tempos esquecido. Isto é, esse reino, essas dimensões superiores, essa vida superior, sempre foi mostrado. Agora, mas como nós não queremos a verdade, nós queremos estar na ilusão, nós é que escolhemos estar na ilusão, porque é mais simples. Estar iludido é muito mais simples. Porque se você não está iludido, você ou se trabalha ou morre. Você tem que trabalhar. Mas você não quer ter trabalho, não quer fazer esforço. Um dia eu perguntei para uma fonte que sabe, por que será que as pessoas demoram tanto para, sabendo uma coisa, pôr em prática? Me responderam, é porque não querem fazer esforço. Não querem fazer esforço. Querem fazer aquele mínimo para não morrerem. Mínimo. Só para ficar com a consciência mais ou menos tranquila. Mas não querem fazer esforço. Porque para a gente se transformar, para ser outro, precisa fazer esforço. E as pessoas não querem fazer esforço. Assim responderam do alto. Bom, então, bendita a dor que destila essas vidas, as quais acolho num reino há muito tempo esquecido. Porque esse reino sempre nos foi mostrado. Nas nossas vidas anteriores, sempre nos foi mostrado esse reino. Mas nós escolhemos outra coisa. Nós não queremos saber disso. E ela então, neste momento, diante do juízo, está pegando estas almas e procurando fazer algo, fazer alguma coisa. E principalmente com essas africanas, porque essas africanas não têm outra perspectiva senão ela. Porque a Mãe Universal está olhando isso, a Mãe Universal está vendo dentro das leis, né, o que é possível fazer. Mas além da Mãe Universal não há mais nada querendo cuidar disso. Porque nós estamos num marasmo com essa coisa da educação e principalmente com as crianças. E com as africanas estão lá jogadas. Bom. Então, vinde a mim os pequenos que partem dessas terras, para que meu coração resplandeça e os alivie de uma longa jornada de redenção. Tudo isso que está acontecendo faz parte da redenção. Até que em um certo momento isto vai fazer um efeito. Agora ela diz que os meus pequenos da África, ela tem esse ponto da África, porque ela vai explicar por quê. Esses meus pequenos da África são os mesmos de uma guerra antiga. Vocês já sabem que houve muitas guerras no cosmos, né? Já sabem disso. A hierarquia tem nos ensinado isso. Então, esses meus pequenos da África são os mesmos de uma antiga guerra que agora, num tempo de juízo, está purificando suas almas. Porque num período muito antigo, não? Houve guerras no cosmos. E
esta humanidade que está neste planeta é um resíduo desta guerra que houve lá. De forma que quem é resíduo de guerra cósmica, o mínimo que pode ter é conflitos internos, é viver em conflito, como esta humanidade, não? Como esta humanidade. Agora, esses pequenos da África, essas almas que estão ali, essas foram as mesmas de uma dessas guerras cósmicas. E uma guerra cósmica, dependendo do lado em que você está, dá um karma, que é esse karma africano. De forma que nós que estamos também aqui por causa de guerras cósmicas, não é? Mas nossa situação não é tão grave, não? Então teremos que olhar para esses irmãos, né, de uma outra forma e de sermos um pouco mais fraternos. Meus pequenos da África são os mesmos de uma guerra antiga, que agora, num tempo de juízo, está purificando suas almas. Então eles estão nessa situação porque as almas estão sendo purificadas. Não se sabe o que fizeram nesta guerra. Que não foi nesta Terra. Porque uma guerra nesta Terra é uma coisa, uma guerra cósmica é outra. E de forma que há uma diferença mesmo de destinos, há uma diferença mesmo de origens, de coisas. E nós temos que abrir o coração, porque Maria está nos falando essas coisas, porque está fazendo tudo para nos abrir o coração. Porque é pelo coração que se vai sentir certas coisas que não são conscientes, né? A esses digo, não temam trilhar por esse deserto que vos assola. Quanto mais nós nos sentimos num deserto, quanto mais nós nos sentimos a secura desta situação sem luz, não temam trilhar por este deserto que vos assola. Está falando com nós todos. Pois caminharei lado a lado com cada alma que em sua luta por mim clama e uma trégua aspira. Ela está dizendo qual é a nossa situação. Agora, não temam, porque eu estou caminhando com vocês. E ela está caminhando mesmo. Porque para uma consciência divina, está falando conosco em palavras humanas, ela desce muito, hein? Para uma consciência divina, que se expressa divinamente lá no nível dela, descer e falar usando palavras humanas, isto precisa que seja realmente uma mãe do outro mundo. Bom, não temam trilhar por esse deserto que vos assola, porque ela sabe que à medida que nós somos nos aproximando desse juízo, nós iremos nos dando conta de certas coisas. Por enquanto, alguns estão dando conta mentalmente, estão se dando conta. Mas à medida que essa seleção, porque esse juízo é uma seleção também, à medida que essa seleção vai se aproximando, nós vamos nos dando conta de outras coisas. E aí vamos querendo resolver alguma coisa. E ela já está avisando que faz parte disso nós atravessarmos esse deserto. Porque em certos momentos nós não sabemos lidar com as coisas com as quais temos que lidar conosco. Então temos que aprender a atravessar o deserto. Disso nós não escapamos. Vocês sabem que Thomas Merton, aquele monge trapista, escreveu vários livros sobre o deserto. E esses livros que falam sobre o deserto são livros de Thomas Merton, que era um monge católico. Mas ali fala sobre o deserto, porque ele fez a experiência do deserto e descreve ali. Ele descreve qual é a nossa caminhada no deserto. Bom,
Não temam trilhar por esse deserto que vos assola, pois caminharei lado a lado com cada alma. Quando a gente sentir o deserto mesmo, coisa que a gente muito poucos sentiram ainda, mas quando sentir mesmo o deserto, se lembre que ela está do lado. Se lembre que ela está junto. Com cada alma que em sua luta clamar por uma trégua. Bom, o mundo não vê a causa de tanta dor, porque a cortina dos tempos ainda ofusca a sua vista. Porque a causa da nossa situação está no passado. E às vezes num passado muito remoto, de forma que não é visível, não é fácil de ver isto. Então você tem que aceitar o deserto, porque você sabe que está sendo redimido de alguma coisa. Você está sendo purificado. E vocês veem que as pessoas sabem disso internamente, que as perguntas são sobre o silêncio. As pessoas têm uma intuição que devem fazer um pouco mais de silêncio em si, porque sabem que sem isso, nessa barulhada em que vivem, não tem gente que não desliga a televisão em casa. Dizem eles que é para distrair os filhos, imagina. Vão envenenando os filhos o dia inteiro, porque aquilo é veneno. Aquelas ondas que aquele aparelho emite, aquilo é veneno. Aquilo é veneno. Bem, o mundo não vê a causa de tanta dor, pois a cortina dos tempos ainda ofusca a sua vista. Mas chega o tempo em que a dor se repartirá entre todos. E aqui vamos chegar, hein? Porque no fim, esse acúmulo de dor vai ter que ser dividido entre todos. Porque senão não dá só para um grupo ou só para aqueles mais necessitados suportarem. Nós vamos ter que dividir isso entre nós todos. E é por isso que gente que não faz mal a ninguém tem lá o seu quinhão de dor para sofrer, em todos os setores. E isso tem que ser, porque senão não se pode libertar esta humanidade com os débitos que ela tem. E como nós todos temos participação nisso, nas nossas centenas de encarnações, porque agora somos bonzinhos como estamos aqui. Mas eu não sei se há 600 anos atrás vocês não me atirariam uma flecha de eu dizer essas coisas, entende? Agora somos bonzinhos. Então é preciso que a gente saiba que esse passado existe e que isto agora tem que ser dividido, tem que ser repartido, senão não vai resolver. E essa humanidade tem que resolver porque esse planeta tem que resolver. Esse planeta não pode continuar como está. Aqui tem uma civilização intraterrena que estava para pedir para ir embora do planeta, porque estava vendo o que ia acontecer nesta superfície e que ia afetá-los. Nossos irmãos. E tem muitos de nós que já estão lá. Entre os intraterrenos, tem dos nossos aqui que já evoluíram e foram para lá, porque lá é mais evoluído. E como estão no karma desta terra, tem que ir para lá primeiro, antes de sair completamente. Bom, nós já estamos com noções, não estamos com conhecimento profundo, estamos com noções que já são suficientes para nós tomarmos uma atitude conosco. Conosco. O mundo não vê a causa de tanta dor, pois a cortina dos tempos ainda ofusca a sua vista. Mas chega o tempo em que a dor se repartirá entre todos, para que eu derrame meu alívio, mesmo nos internos mais rudes. Isto é,
Só se a dor for dividida entre todos é que ela pode entrar nesses mais duros. Porque senão, se eles fossem receber toda a sua dor, não resistiriam. Então a dor tem que ser dividida entre todos. Porque a dor do mundo tem que ser sanada. E fomos nós que causamos essa dor do mundo. De forma que nós, hoje somos bonzinhos, santinhos, mas não sei o que fomos. De forma que isso tem que ser dividido. Porque se não for dividido, isto não cabe dentro de um só grupo, explode. Se fosse colocar só dentro dos devedores, explodiria. Ela usa essa palavra, explode. Então tem que ser um pouco para cada um. É um jeito de mãe resolver as coisas, não é? Bom, o mundo não vê a causa de tanta dor, pois a cortina dos tempos ainda ofusca sua vista. Mas chega o tempo em que a dor se repartirá entre todos, para que eu derrame meu alívio, mesmo nos internos mais rudes. Esse mal, esse será o sinal. A luz descerá sobre todos e deixará à vista a cor das contas do seu colar. A luz vai descer sobre todos. A dor vai descer também sobre todos, bem dividida. E aí nós vamos começar a perceber qual é a cor das contas do nosso colar. Qual é a cor de cada conta, não é, do nosso colar. O nosso colar de dívidas, não é? Do nosso colar que precisa ser trabalhado. Cada qual sentirá em seu peito a parcela de uma causa perdida e verá claramente que a guerra e o conflito não são caminho celeste para a harmonia. Nós vamos, a uma certa altura, perceber, antes do juízo, ainda vamos perceber que o conflito e a guerra não é o caminho para a harmonia. Porque tem gente que faz guerra para resolver alguma coisa. A guerra não vai resolver coisa alguma. A guerra só vai piorar o que está aí. E isso não vale só para uma coisa entre nações. Isto vale para todos nós. Isto são leis. De forma que entre nós a guerra não resolve coisa alguma. E quem tem casa e tem guerra dentro de casa, ouça bem isso, porque guerra não resolve. Bom, se querem saber ainda mais, eu vos digo: orem junto aos meus pequenos, pois eles vos aguardarão nas portas do meu reino. Orem junto aos meus pequenos. Orem por esses menores, por esses pequenos, por essas crianças. Orem por eles, porque eles os esperarão na porta do meu reino. Quer dizer, uma criança que naquela vida não começou a fazer as coisas que nós fazemos, essa criança está mais na porta do reino do que nós. Se não teve coisas na vida passada que a comprometeu, está mais na porta lá do reino do que nós. E ela diz que a gente cuide disso, que a gente faça oração com eles, faça oração para eles, porque eles vão nos esperar lá. Isto é muito simbólico, mas ao mesmo tempo é real. Quando ela fala de um ser, ela não está falando obrigatoriamente desse ser encarnado aqui. Ele está falando de nós encarnados, mas está falando de nós encarnados, mas também está falando da nossa alma, está falando do nosso espírito, está fazendo uma síntese
Está falando para cada nível nosso. Não é? E quem está entrando em contato com essa energia, isso, em cada nível nosso, isso está trabalhando de um jeito. Então, se querem saber ainda mais, eu vos digo: orem junto com os meus pequenos, pois eles vos aguardarão nas portas do meu reino, sem credo nem cor. Isto é, acabar com isso de dizer esse crê em Deus, aquele não crê, esse é cristão, aquele é budista, esse não é nada. Não existe isso. Não existe. Esses credos todos não devem influir. Não tem que ver credo de ninguém, ele crê no que ele quiser. Você está lidando com essências, com almas, com mônadas. Credo é coisa da mente, é coisa da personalidade, é coisa do ser humano. Isso não deve entrar na coisa. E eu não tenho que ver de que cor é o indivíduo. Amarelo, preto, branco, não sei o quê, todas essas cores que existem aí, isso não existe. Isso tudo é coisa muito superficial. Então, sem credo e sem cor, sem raça e sem nação, nós temos que nos libertar dessas coisas todas, de raça, de nação, de credo, de cor. Isso tudo só cria divisão e diferenças que não são diferenças diante do essencial. Porque a criação criou a todos, todos. Chegarão a mim como o aroma de uma flor que se esparge depois de uma noite escura e sofrida. Então, todas essas almas chegarão a ela bem sofridas. Mas ela está dizendo que ela está se aproximando tanto porque já está se preparando para cuidar delas, não? Orem juntos aos meus pequenos. Falo uma e outra vez. Se adotarem suas almas em orações, aliviarão seus caminhos de uma antiga carga que haviam esquecido. Então, a gente orar com as crianças participarem da nossa oração, isso é algo que tem um profundo efeito, um profundo significado na alma da criança. Porque a alma da criança, naquele ambiente, pode ir se manifestando. E a alma encontra um sentido nisso. Estar orando com alguém. Ajuda humana e material é preciso, mas a ajuda às almas o é ainda mais. Por isso que a gente diz aos missionários, não? Vocês vão lá ajudar as almas também. Não é só ajudar na parte social. Vocês vão ajudar as almas. Porque ajuda humana e material é preciso, mas a ajuda às almas o é ainda mais. Quem ora comigo sabe o que digo. E quem ainda não ora, um dia descobrirá. Ela nos diz que se nós oramos como ela pede, que estamos orando com ela, porque ela está orando sempre. Ela está orando sempre em todos os níveis. E se nós oramos, estamos orando com ela, estamos fazendo alguma coisa com ela. E se você ora e se percebe que ela está orando também, entende? Você vai descobrindo algumas coisas. Mas a chave é a vida de oração. Pois meu reino é como um bálsamo sobre a ferida e minha palavra mais doce é que o mel. Para cada um que bebe da amargura das águas do próprio poço que cavou. Isto é, toda a sua amargura que você sente,
é água de um poço que você mesmo que cavou. Você cavou um poço e a amargura está lá embaixo, está lá no fundo do poço. E é isso que você bebe. Então, você está sabendo que tem algo acompanhando nesse processo da oração. Acompanhando nesse processo desse trabalho orante. Em linguagem simples, apresento muitas leis para que todos me sintam, mesmo sem me compreender. Porque parece que a gente está compreendendo, nós estamos compreendendo o mínimo, mas isso tem um significado cósmico que nós não podemos nem imaginar. Mas se seguirmos naquele nível em que estamos compreendendo, isso é suficiente. Ela está falando com palavras nossas para não ter como não compreender. Então, faça que você vai compreendendo mais. Vai compreendendo, inclusive, o que ela está querendo dizer com isso. Vai compreender, inclusive, ao que isso vai levar. Orem pelos pequenos espalhados pelo mundo. Está nos dando um motivo de oração. E se a gente ora por aquilo que ela está pedindo, está fazendo um serviço não só para si, está fazendo um serviço para aquilo que precisa de oração. E ela diz que os pequenos espalhados pelo mundo estão precisando muito. Porque nós não sabemos o que significa uma criança estar no meio dessa coisa, estar nesse mundo. Nós não sabemos o que significa isso para uma alma, para uma mônada que tem um caminho cósmico a percorrer. Então, ela está nos preparando para colaborarmos um pouco com esse juízo, para colaborarmos um pouco com esta purificação. Mas isso tem que começar por nós. Tem que começar pelos nossos esquemas, que não permitem nada disso. Orem pelos pequenos espalhados pelo mundo e não se demorem nas aparências. Suas almas escolheram muitos ninhos para definirem seus caminhos e reencontrarem a semente perdida. As nossas almas estão procurando alguma coisa e elas têm que encontrar essa semente perdida para fazer essa semente desenvolver. Os assuntos das nossas almas são completamente diferentes dos assuntos que nós cuidamos aqui na Terra. Então nós teríamos que nos voltar para isso, para esse mundo interior nosso, para irmos descobrindo isso. Mas nós temos uma crosta tão grossa que a oração é o que pode ir. Sabe o britador que vai. Isso é a oração que vai furando isto e vai fazendo que você encontre um outro nível. Ela disse: só resta orar, porque nós estamos muito densos, muito opacos, muito sem ver além das aparências. Não só na África, atenção a isto aqui, hein? Não só na África, mas nas Américas sofridas e no Oriente também, essas almas descem em grupo para viverem sua redenção, reunidas sob a mesma lei. A gente fala de crianças da África, porque aquilo já se sabe que foram os que participaram da guerra cósmica, que estão ali, aquilo é uma coisa especial. Mas o processo das almas está no mundo todo, está nas Américas também. Pense uma criança indígena. Pensa uma criança que os pais nunca lhe falaram em nada disso.
só penso em comida, só penso em bebida, só penso em fazer dormir para ficar livre, só penso em acender a televisão para que não incomodem você. É uma coisa monstruosa o que acontece. Mas como nós não temos esta visão maior, para nós isso é normal. Para nós isso é normal. Se vocês, espero que não precisem fazer isso, mas se vocês abrem um livro infantil, desses que escrevem para criança, vocês vão ver o que é aquilo. Se vocês vão ver as histórias em quadrinho, que os pais põem na mão dos... Vocês não sabem o que é aquilo. Entende? As forças que estão atrás daquilo, para manter todo mundo amarrado desde criança. Então, não só na África, mas nas Américas sofridas e no Oriente também, essas almas descem em grupos para viverem sua redenção reunidas sob a mesma lei. A lei das crianças aqui é mais ou menos como aquela da África. O passado é diferente, mas a lei é a mesma. Meus anjos acompanham uma a uma, para que saibam que não estão sós, e para que ao reencontrarem suas antigas dores, saibam que aí estou para aliviá-las. Quer dizer, são crianças que já nascem com o karma da dor. Então, a uma certa altura, vão encontrar isto. E nós teríamos que ter já um acesso à alma dessas crianças para lhe explicar que isso é um caminho e para explicar que isso pode ser aliviado. Enfim, isso é uma educação que não existe no nosso programa, da maioria, né? Por isso vos digo, busquem o meu manto pela oração desprendida e sincera, que prepara caminhos para que meus pequeninos cheguem a mim. Ela já falou de todas as maneiras que nós temos que orar, não é, por nós como adultos, mas agora ela está falando, aliás, falou há muitos anos atrás, que a gente se prepare para orar pelos pequeninos. Porque se nós formamos um clima de oração, a alma deles sente isso e eles se aproximam de nós de outra forma. E vos digo ainda mais, muitos deles oram em sua pureza, pois já reencontraram quem os veio buscar. Muitas almas que estão nas crianças já sabem da existência dessa mãe. Já sabem disso. E no íntimo, algumas dessas almas já reconhecem. Eu não sei se vocês observaram que as crianças, antes dos 4 anos, têm visões e têm experiências com coisas do outro mundo. Vocês sabem que uma criança antes dos 4 anos sente coisas em volta do leito deles. Sentem o reino angélico. E há quem os leve para o psicanalista quando começam a falar dessas coisas. Em certos países nórdicos, levam para o psicanalista. Bom. E eu vos digo ainda mais, muitos deles oram em sua pureza, pois já reencontraram quem os veio buscar. E ela está já desde criança, né, vendo estas almas entrando em contato, porque este mundo vai ter que ser reformado. Minhas palavras são para todos, mesmo para os que ainda não querem escutar. Ela está falando inclusive para aqueles que não querem escutar. Ela está falando porque sabe que isso vai ficar plantado lá dentro. Não querem escutar, mas escutaram e ficou plantado, ficou lá. E isso, a uma certa altura, vai brotar. Minhas palavras são para todos, mesmo para os que ainda não querem escutar.
Para esses, o tempo dissolverá a rocha que mora em seu peito, e minha mão recolherá esse pó. Eu vou reler, porque aqui ela fala uma frase de escritora, poeta. Minhas palavras são para todos, mesmo para os que ainda não querem escutar. Para esses, o tempo dissolverá a rocha que mora em seu peito, e minha mão a esse pó recolherá. Quando a rocha for pulverizada, ela vem com a mão e recolhe toda aquela poeira e leva embora. Vibrem pela paz e não se confundam. Muito ainda virá. Esse muito ainda virá é misterioso. Mas muito ainda virá, muito quer dizer muita coisa. Então virá de tudo. Virá de tudo. A palavra muito quer dizer de tudo. Então, aquilo que é bom, aquilo que não é bom, virá de tudo. Né? E a gente vai saber escolher, a gente vai saber como se posicionar, a gente vai saber como está diante disso. Então, vibrem pela paz e não se confundam, porque o conflito sempre confunde. O não de acordo sempre confunde. Então ela diz, fiquem na paz e não se confundam, porque muito ainda virá. E o que vem não deve nos encontrar confundidos. Não há razão para estarmos confundidos. Pode ser, sabe, que muitas coisas a gente não consiga ver agora. Pode ser que as mentes não consigam acreditar no que estão ouvindo agora, mas se ouviram, na hora da necessidade vão se lembrar. Isso vai emergir, vai aparecer, e dizer, era isso. Pois é. Orem com fervor e não se detenham. Só se concentrem em caminhar. Veja, só se concentrem em caminhar. Não parem. Não pare, não olhe para trás, não olhe para o lado, não fique recordando o passado. Caminhe, vai para frente, caminhe. Orem com fervor e não se detenham. Cada vez que você está pensando no passado, cada vez que está falando em Beltrano, em Cicrano, nisso, né, você está se desconcentrando do caminho. O caminho é agora, é esse momento. Não é depois, nem ontem, nem depois da manhã. O caminho é agora. Só se concentrem em caminhar. Não admitam que essa personalidade pare um pouco. Não tem por que parar. Não tem nada o que descansar nessas coisas. Orem com o coração e me sintam, e o coração vos guiará. Ela não nos impõe nada. Nós oramos com ela e você olhe para o coração. É o teu coração que vai dizer. Ela já disse tudo o que tinha que dizer. E agora está dizendo que está orando conosco. Então você comece a orar. Porque aí o seu coração vai te guiar por um tempo de paz em cada coração. Nessa época, ela não deu o nome de Maria. Nessa época, ela deu o nome de Mahindra. Vocês se lembram, né? Muitos anos atrás. Mahindra. Porque nós estávamos lidando com as naves, estávamos lidando com os extraterrestres, então ela deu o nome de Mahindra, que é o nome que ela tem lá em Erques. E Mahindra. Isso é do tempo de Mahindra. Agora, depois que as naves se recolheram,
porque as naves estão trabalhando invisivelmente para que a gente não seja perseguido. Então, para a gente não ser perseguido, porque estão lidando com naves, eu digo a gente, aqueles que lidam com naves, né? Não nós. Então, para não sermos perseguidos, as naves se recolheram e trabalham invisivelmente. E só vem nave quem vê. E se não vê, então não tem por que ninguém perseguir ninguém, porque as naves não aparecem, as naves são invisíveis, fazem o mesmo trabalho até maior, mas são invisíveis. Então, ela deixou de se chamar Mahindra e agora se chama Maria, porque está também se querendo agrupar outros seres, não que como Mahindra não ia agrupar, como Maria vai agrupar muito mais gente. Muito mais gente para fazer o trabalho. O importante é fazer o trabalho. Não é quem é, nem que nível tem, nem se é católico, se é ufólogo, se é o quê, se é miserável. Não importa. Veja, nós estamos estudando nesses tempos como complemento de todas essas coisas, não? Nós estamos, nos nossos estudos, lembrando que a matança de animais, os abortos e o uso de droga são coisas que agravam o karma planetário e agravam o nosso karma. Então, isso precisa... E ela que está falando de crianças, falando de almas, imagina como se sente uma alma que já estava coligada para nascer e que é mandada de volta com o aborto. Imagina como essa alma se sente. Nós não temos ideia do que é organizar uma encarnação. E houve tantos abortos a partir do século XX, o aborto ficou na moda, né? Existe até clínica para ir fazer aborto. Está na moda, aborto está na moda. De forma que está na moda mandar as almas de volta. De forma que lá do outro lado há um trabalho com essas almas que são mandadas de volta. E então isso e a matança de animais são coisas que numa nova terra e com uma nova humanidade é inconcebível. É inconcebível você matar um animal para comer. Inconcebível isso. É inconcebível fazer um aborto. E é inconcebível estar usando drogas. Porque estar usando drogas é você sair da realidade, entrar na mentira, entrar em toda uma coisa que não é o nível de consciência de agora. Não é? Então, com essas três coisas, a redenção do planeta, a redenção da humanidade torna-se um problema muito grave. E por isso que ela está fazendo um trabalho, inclusive, de dissolver karma, está usando leis que são completamente fora da lei. Não. E entre o que se faz na África e os não nascidos aqui, qual é a diferença? A diferença é que os outros lá chegaram a nascer. E agora você deixa morrer. E esses que nem chegam a nascer aqui já morrem antes de nascer. Quer dizer, a situação é de uma gravidade enorme. E ela só pede que a gente ore, que ore junto com ela, porque é só isso que resta fazer nessa altura. Para que essa purificação não seja tão violenta. Porque do ponto de vista do planeta e do ponto de vista de certas leis, uma situação como esta, humana de hoje, é só mesmo com fogo que pode se dissolver. Agora, uma consciência divina que
quer isso o mais leve possível, porque isso resolve muita coisa, mas o planeta fica traumatizado com isso. E muitos seres ficam traumatizados com isso. Quando haveria outros processos, né? Haveria outros caminhos para resolver tudo isso. E nós, mandando essas crianças de volta desse jeito, porque, veja, há crianças, há almas que já estão entrando em linha antes da mãe estar fecundada. Há crianças, não todas, que já estão em linha. Há crianças que já estão, as almas estão em linha para quando há fecundação já começar a descer, mas já estão em linha. De forma que antes de estarem fecundadas já estão aí. Imagina quando já estão fecundadas, quando já começou a ciência, a religião, não sei o quê, diz que não sei o quê, depois de 2, 3 meses. Isso aqui até antes já começou isto. Quando fecundou, fecundou mesmo. Já estava aí rodeando. Então, é uma ignorância total para essas coisas. Agora, enquanto a gente é ignorante, enquanto não sabia, tudo bem, a responsabilidade é menor. Mas depois que fica sabendo, a responsabilidade é outra. A responsabilidade é outra. Por isso a gente fala nessas coisas sempre dizendo que quando não sabia, a responsabilidade era menor. Mas depois que sabe, a responsabilidade já é maior. E tudo aquilo que nós fazemos irradia e influi os outros. De forma que uma mudança que você faça na sua consciência, mesmo que não seja mãe, mesmo que não seja mulher, mesmo que não seja pai, mesmo que não tenha nada com isso, só a sua consciência tendo reformulado isso e tendo entrado nessa realidade, você já está irradiando isso. Você já está colaborando com isso. E realmente isso chegou num ponto que a reorganização das encarnações já foi afetada. Porque uma encarnação de um ser é algo muito organizado nos planos internos. E quando você mexe com isso, você desorganiza de tal maneira os planos internos que hoje a situação dos nascimentos já não é mais bem organizada. Já está afetada. Então, se nós não temos um cuidado especial com isso, se nós não temos um cuidado com isso, se nós não tomamos uma responsabilidade na nossa mente com respeito a estas coisas, nós estamos colaborando para um caos na lei da reencarnação, na lei da encarnação. Da reencarnação não, da encarnação mesmo. Porque a lei da reencarnação é mais ampla e começa com um preparo muito maior. E quando esses abortos afetam a lei da reencarnação, então é que é uma coisa caótica o que acontece. Bom, porque uma alma mandada de volta é o contrário de tudo aquilo que ela organizou para encarnar. Bom, então nós temos que, mesmo quem aparentemente não tem nada a ver com isso, deve saber essas coisas. Deve saber essas coisas porque é mais um que sabe certas coisas que são os problemas de agora. Eu repito, matança de animais, abortos e drogas. Isto é o que hoje há de pior dentro de uma lei kármica universal.
Muito obrigado então a todos.